Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Durante a noite, para ser muito observada, que nós, na Igreja de Deus, guardamos no dia 15 do primeiro mês do calendário de Deus, nós, na nossa família, gostamos de falar acerca de como primeiro fomos chamados, como primeiro viemos para a igreja, como primeiro viemos a conhecer a verdade. Eu encorajo vários irmãos a ter uma conversa acerca desse ponto, como primeiro vieram a conhecer a verdade, como primeiro Deus os chamou. Lembrar-nos do primeiro, ou da primeira vez que qualquer coisa foi feita, é sempre muito encorajador, muitas vezes, muito encorajador. Por exemplo, você recorda-se da primeira vez que viu a senhora que veio a ser a sua esposa, ou vice-versa, a senhora recorda-se da primeira vez que viu o homem que veio a ser o seu esposo. Você lembram-se quando se encontraram pela primeira vez? Isso torna-se algo memorável que não nos esquecemos. Você lembra-se aonde foi? Você lembra-se o que é que fizeram? Talvez de algumas coisas que tenham dito, ou impressões que ele teve, ou impressões que ela teve, e depois falam acerca disso. E isso, por isso, torna-se uma coisa memorável. A primeira vez que qualquer coisa acontece é sempre memorável. Você lembra-se da primeira criança que você teve? O primeiro filho, a primeira filha? Você lembra-se do primeiro neto ou da primeira neta? Nós temos a tendência de nos recordarmos sempre, recordarmos da primeira vez, dessa primeira situação. E os primeiros são algo especiais, digamos assim, memoráveis. E também são pontos instrutivos. Na Bíblia, vemos vários primeiros. Vemos primeiro a primeira semana, o primeiro sábado, o primeiro homem, o primeiro pecado, o primeiro assassínio, a primeira pessoa que foi chamada do seu país para ir para uma terra, nomeadamente o Abraão. Vemos também, por exemplo, o primeiro milagre que foi feito. Vemos também qual foi o primeiro milagre de Jesus Cristo virar água para vinho. Vemos, por exemplo, o primeiro sermão de Pedro. E vejam, olhando aí em Atos capítulo 2, em Atos, vamos ler um bocadinho mais acerca de Atos capítulo 2 daqui a pouco, mas, por exemplo, em Atos capítulo 3, vê-se a cura de um coxo, que foi a primeira cura por um dos apóstolos de um homem que era coxo. E depois o outro sermão que se seguiu, o outro discurso de Pedro, ou o sermão que ele deu. Vemos, por exemplo, no capítulo 5 de Atos, vemos a primeira vez que pessoas mentiram aos apóstolos de Deus que tinham o Espírito Santo. Primeira vez que mentiram contra o Espírito Santo. Depois, no capítulo 6, vê-se a escolha dos primeiros diáconos. No capítulo 8, versículos 19 a 20, vê-se o primeiro, digamos assim, falso profeta do Novo Testamento. E, por exemplo, no capítulo 10 vê-se o primeiro gentio italiano que foi convertido, o centurião Cornélio. E como vemos, por isso, Deus registra vários primeiros na Bíblia.
Por que registra esses vários primeiros acontecimentos na Bíblia? Porque são importantes e porque demonstram a maneira que Deus vê as coisas, a maneira dele pensar num certo assunto. E depois nós temos que ter um valor disso e extrair isso para a nossa prática, para a nossa vida, como Deus pensa acerca de um certo assunto. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E por isso os primeiros acontecimentos que marcam a maneira como Deus pensa acerca de um certo assunto são importantes para nós nos recordarmos. E é o que acontece com Pentecostes. Pentecostes, que é o dia dos primeiros frutos, das primícias. Então, o que são os primeiros frutos? O que são as primícias no Novo Testamento? Vejam comigo, se faz favor, começando aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler no versículo 22. Diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, ou o primeiro fruto, que foi, depois os que são de Cristo na segunda vida. Na sua vinda. Na sua vida. E então virá o fim, os outros do fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Vê-se aqui que Cristo foi, digamos assim, as primícias aqui, um simbólico das primícias. Depois também lemos, também em Tiago, capítulo 1, e vejam comigo, se faz favor, em Tiago, capítulo 1, versículos 16 a 17, diz assim: não vos enganeis, amados irmãos, toda boa dávida e todo bom perfeito são lá do alto. Toda a boa dávida e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Para que fôssemos como primícias das suas criaturas pela palavra da verdade. Pela palavra da verdade. Então, é Cristo as primícias? Ou é a Igreja as primícias? Ou são ambos as primícias? Vejamos então como isto é explicado, começando a ler em Levíticos 23. Em Levíticos 23 é um capítulo em que descreve os dias santos de Deus, todos claramente descritos num só capítulo, por isso é um bom capítulo para usarmos para entendermos os dias santos de Deus. Levíticos 23. Vamos começar a ler do versículo 1. E diz assim: diz o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes as festas fixas do Senhor. Não são as festas dos judeus, são as festas do Senhor. Que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. E por isso vemos que pertencem a Deus, são dele, e depois continua: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado, descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Isso foi bem proclamado, digamos assim, durante a criação,
E ele então aqui está a repetir isso, mas depois está a falar das outras festas fixas, como lê-se aqui no versículo 4. São estas agora as festas fixas do Senhor. Está claro, além do sábado, as santas convulsões, que proclamareis no seu tempo determinado. Tu proclamareis, isto é, os sacerdotes que proclamarão no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Por isso vê-se aqui, é a Páscoa, ao início, ao crepúsculo, ao início, depois do pôr do sol, ao crepúsculo, entre lusco-fusco, depois do sol se pôr, então há ainda um bocadinho de luz, aquele crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor, e por isso a Páscoa é no dia 14. Daí é do pôr do sol até ao pôr do sol. Depois, no dia 15, versículo 6, aos 15 deste mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos, no primeiro dia tereis santa convocação, nesse primeiro dia, que é o dia 15, e nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias ofereceis oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia, haverá santa convocação. Então seria o dia 21 do calendário. Nenhuma obra servil fareis. Continuando então a ler no versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que vos dou e cegares a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Versículo 11. Este moverá o molho, isto é o molho de cevada, perante o Senhor, para que sejais aceitos. Aqui vê-se que deviam de trazer este molho ao sacerdote. Isto seria, como vamos ver aqui no versículo 12, no dia imediato ao sábado. Ao sábado, durante os dias dos pães asmos. O sacerdote moverá, no dia em que moveres esse molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Vê-se aqui esta oferta, que é feita nesse dia imediato ao sábado. Vejamos então, continuando a ler, no versículo 14, diz assim: não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxeres a oferta ao vosso Deus. Isto é, esta oferta, que é este mover do molho, tem que fazer este movimento do molho, que então seria o início da colheita. Por isso é um dia de trabalho, é o primeiro dia da semana, após o sábado, e nesse dia começariam então a cega, e as primeiras que apanhavam traziam ao sacerdote, o sacerdote a movia, e então era para que nós sejamos aceitos. Esse foi o que aconteceu, o que fez aqui. Vejamos como isto é explicado agora no Novo Testamento. Porque vemos que isto foi no domingo, durante os dias de pães asmos. Isto é, no primeiro dia da semana, imediatamente após o sábado. Então vejamos isto no Novo Testamento. Vamos ler em João, capítulo 20. João, capítulo 20. João capítulo 20, no primeiro dia da semana, isto é, após Jesus Cristo ter sido crucificado. Como sabemos, Jesus Cristo foi crucificado numa quarta-feira. Teve no sepulcro 3 dias e 3 noites. Foi posto no sepulcro ao fim da quarta-feira, pouco antes do pôr do sol. 3 dias e 3 noites representa quarta para quinta, quinta para sexta, sexta para sábado. 3 dias e 3 noites. Ao fim desses 3 dias e 3 noites, de estar no sepulcro, isto é, pouco antes do pôr do sol ao fim do sábado, ele ressuscitou, e no dia seguinte,
de manhã cedo, que é o dia depois do sábado, isto é, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Ainda era madrugada, ainda era escuro. O dia ainda não tinha rompido, digamos assim, a claridade não tinha aparecido ainda. Sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 11, vê-se: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, e quando chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados sobre o corpo, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? E ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Como vemos, isto foi bem cedo, na madrugada, ainda era escuro. O dia ainda não tinha começado, digamos assim, a parte do dia, a parte clara. E Jesus já estava em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabboni, que quer dizer mestre. Ela então reconheceu que era Jesus Cristo. E recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Disse aqui no versículo 17: Não me detenhas. A palavra grega aqui é uma palavra grega da concordância número 680, aptomai, que significa não me toques. E como na Bíblia do rei James, o rei Tiago, e nas versões de Darby e de literais, que são 2 traduções literais do grego, traduzem, em vez de não me detenhas, traduzem para não me toques, não toques em mim ainda, porque ainda não subi para o meu Pai. Não subi para o meu Pai. Vê-se aqui que era cedo de manhã, tal como na nação, cedo da manhã, durante o dia após o sábado, iam fazer a cega. Mas a primeira coisa, apanhavam as primícias, o molho das primícias, levavam ao sacerdote. Antes de fazerem a cega, apanhavam esse molho. E então entregavam esse molho ao sacerdote para ele o mover perante o Senhor, para nós sermos aceitos. Essa ação é representada aqui por Jesus Cristo. Depois de encontrar a Maria, disse: Não me toques, porque ainda não subi ao céu. Ó Pai, este movimento do molho representa Jesus Cristo. Nessa mesma altura que faziam essa oferta, Jesus Cristo subiu ao Pai. Vemos aqui, queridos irmãos, que está aqui um simbolismo do Antigo Testamento para o que acontece. Representa que era uma sombra da realidade, que é Cristo. Vejamos então, um bocadinho depois, em Mateus 28, começar a ler no versículo 1 e 2. Mateus 28, versículo 1 e 2. No findar do sábado, ao entrar o primeiro da semana, que é o primeiro dia da semana, que seria
digamos assim, o domingo, este dia dos Pães Asmos. A Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. Agora vê-se aqui que talvez tenha sido um bocadinho mais depois, certamente que foi. As duas se encontraram e foram de novo, parece, pelo que se vê aqui, ao sepulcro. E versículo 2: E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. Ora, aqui, o que houve, eis que houve um grande terremoto. Não está a dizer que houve nesse momento. Porque se lemos na Almeida Revista e Corrigida, por exemplo, diz que eis que houvera um grande terremoto. Isto é que já tinha acontecido. E, por isso, já tinha isso acontecido. Então, o anjo do Senhor já estava ali, nesse momento, e a pedra já tinha removida, porque está claro, Maria Madalena foi lá vê-la um pouco antes, e agora vê-se aqui, ela vai ver de novo com a outra Maria. Diz aqui, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Continuando a ler no versículo 3, o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve, e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temeis, porque sei que buscam Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vim ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. Quer dizer, isto foi pouco depois do que lemos há pouco em João. Em João vimos que Jesus Cristo disse: Não me toques, porque ele não ascendia ao Pai. Mas vê-se aqui no versículo 9 de Mateus 28. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temeis. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. Isto foi pouco depois. Jesus Cristo já tinha ascendido ao céu, desceu, foi esta cerimónia do movimento do molho. Jesus Cristo já tinha feito esta apresentação oficial para nós sermos aceitos, e então vê-se aqui que ele já tinha descido e voltado à terra. Continuando então, em Levíticos 23, porque estamos aqui a ver o significado disto do Antigo Testamento, que é uma sombra que aponta para Cristo. Em Levíticos 23, continuando a ler do versículo 15. Do versículo 23, versículo 15. Contais para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 sábados, ou 7 semanas inteiras serão. Por isso vê-se aqui que era do sábado semanal, quando contar 7 sábados, ou 7 semanas inteiras serão. Até ao dia imediato ao 7º sábado. Contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Vê-se então que Pentecostes é contado, é ligado, é conectado aos dias dos Pães Asmos. 50 dias depois. Versículo, como lemos aqui, 16, contareis 50 dias, e versículo 17, das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. Isto agora já tinham feito esta cega, esta era a mesma, digamos assim, era esta mesma cega, esta mesma colheita, digamos assim, deste mesmo. E então trouxeram estes pães, estes 2 pães, para serem movidos.
de 2 dízimas de uma erva ou de uma efa de farinha serão levedados, se cozerão. São primícias ao Senhor. Então, Jesus Cristo era o molho das primícias. E estas são as primícias ao Senhor. Jesus Cristo era o molho. E estas aqui são as primícias de 2 pães. De 2 pães com fermento. Levedados. Como lemos aqui, versículo 17. Levedados com fermento. É a única ocasião que se vê um sacrifício a ser oferecido no templo com fermento. Representando nós, as pessoas da Igreja de Deus. Vejamos, continuando a ler aqui, versículo 20, diz assim: Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com 2 cordeiros santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. Então os moverá perante o Senhor, e este significa aqui que nós somos apresentados perante o Senhor. Isto nem é no altar, são simplesmente movidos, apresentados perante o Senhor. E foram dados ao sumo sacerdote, que representa Jesus Cristo, para o uso do sacerdote, para o sacerdote trabalhar conosco. Como vemos, o significado espiritual disto, como vamos ver daqui a pouco. Veja aqui, no versículo 21, no mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Isto é o dia de Pentecostes, é um dia santo, que é este dia em que contamos 50, a partir e incluindo do primeiro domingo. Contamos durante os dias de paisagem, contamos 7 semanas, 7 vezes 7 são 49, 7 semanas inteiras, e no dia seguinte, ao fim de 50 dias, chegamos ao dia de Pentecostes, que é o que observamos hoje em dia na Igreja de Deus, que é sempre um domingo, o dia de Pentecostes. Há uma coisa muito especial aqui, acerca dos primeiros frutos. Há uma coisa muito especial aqui, que depois representa a Igreja de Deus, que é única. Então vejamos este significado especial, que é em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, vamos começar a ler do versículo 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Queridos irmãos, vemos aqui algo muito especial. Estamos nos nossos delitos e pecados. Temos fermento. Temos levedura. Mas somos apresentados perante o Pai. Ainda estamos aqui na terra, mas estamos esta vida, que está claro, e não é uma vida eterna ainda, temos que manter fiéis até ao fim, mas diz assim, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, vemos aqui uma transição, de um processo de transição em que estamos, de que estávamos mortos, agora nos arrependemos, fomos batizados, estamos a viver um caminho novo. E versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do mar, do espírito que agora atua nos filhos de obediência, entre os quais também todos nós andámos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Isto é, estávamos mortos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Estamos agora
neste processo, fomos justificados. Estamos agora a ser reconciliados pelo Espírito Santo, conforme vivemos, e estamos a vencer até ao fim. Estamos a desenvolver o caráter de Jesus Cristo, o qual temos que crescer neste caráter de dia a dia. Temos que refletir o caráter de Jesus Cristo, para que, quando chegarmos à primeira ressurreição, já tenhamos vencido até ao fim. Continuando a ler no versículo 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Está claro? Ainda não estamos ressuscitados, mas é como se já tivesse acontecido. E por isso é este movimento dos pães. É como se nos ressuscitou, mas é simbolicamente porque ainda estamos nesta vida. Os pães continuam cá embaixo ainda. Ainda tem fermento. Mas nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Como? É porque agora temos um novo caminho, uma nova maneira, através de Cristo, que podemos aproximar, somos aceitos, somos reconciliados, podemos aproximar do Pai nas nossas orações e aproximar do trono de Deus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros, quando de facto viermos a ser ressuscitados, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Qual fé? A fé de Jesus Cristo. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Deus nos deu esta fé, a fé de Cristo. Cristo teve a fé, acreditou e confiou no Pai e por isso veio e morreu por nós por causa da fé. Mediante a fé. Que agora nós temos que ter fé nele e acreditar nele. Não de obras, versículo 9, para que ninguém se gloria. Não de obras. Versículo 10. Pois somos feitura dele. Somos uma obra das mãos do Pai, criados em Jesus Cristo para boas obras. Somos uma obra, somos o que o Pai está a fazer em nós, está-nos a criar através de Jesus Cristo para boas obras. O Pai é o Criador aqui que está a trabalhar através de Jesus Cristo sendo o autor e o consumador da nossa fé, como podem ler em Hebreus 12, versículo 2. E então estamos a crescer neste conhecimento. Continuando então a ler aqui no versículo 10. Somos feitura dele, criados em Cristo, para boas obras. Vê-se aqui que é o grande poder criativo de Deus. São as obras da mão, da feitura do Pai. E Deus nos tirou como pecadores que estávamos nos nossos delitos e pecados e nos está a criar ou recriar em Cristo, à imagem de Jesus Cristo, para virmos a ser como Cristo, iguais a Cristo. Então o que é que são estas boas obras? Diz aqui, para boas obras. O que são estas boas obras? As boas obras são os frutos visíveis de que nós produzimos porque temos o dom do fruto do Espírito Santo em nós. E então, através desse dom, nós produzimos frutos na nossa vida. E por isso, esses frutos visíveis que nós estamos a fazer são as boas obras. Para boas obras. É o que lê-se aqui no versículo 10. Para as boas obras. E por isso é que Jesus Cristo disse em Mateus 5. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus 5. Em Mateus 5.
versículo 14 a 16, que diz: devemos de ser a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Queridos irmãos, ainda temos muito a crescer para sermos uma boa luz, mas diz aqui, nós somos a luz do mundo. O mundo foi dado luz por nós. Diz aqui, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. A luz não é a candeia, não é a lâmpada, mas é a luz que sai pela lâmpada. Por isso vemos aqui, queridos irmãos, Deus tem um plano para você e para mim. Tem um plano para você e eu sermos filhos e filhas dele no reino dele. E parte do que estamos aqui o significado do dia de Pentecostes é este processo desta criação através do poder do Espírito Santo que estamos a ser criados, a ser transformados através do poder do Espírito Santo para termos bons frutos. É a feitura do Pai. Para que o mundo veja esta luz pelas boas obras que fazemos. Com estas boas obras deve ser a gentileza, a humildade, a paciência, o amor, estes frutos que estamos a produzir, porque temos o fruto do Espírito Santo. Deus tem estas características em nós e através destas características nós produzimos bons frutos. E esse é o significado que aconteceu no dia de Pentecostes, quando recebemos o dom do Espírito Santo para, através do Espírito Santo, podermos ser transformados com a ajuda do poder do Espírito Santo. Vejam isso aqui em Atos. Que aconteceu no dia de Pentecostes. Vamos começar Atos capítulo 1. Vamos ler aqui um bocado de Atos capítulo 1. E vamos começar aqui. Escrevi o primeiro livro, Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que sabemos que é o Espírito Santo, que sabemos que aconteceu 50 dias, no dia de Pentecostes, depois do molho ser movido. Continuando desse dia, contando desse dia. Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito, não muito depois destes dias. Isto é, no dia de Pentecostes. Vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. Então, versículo 6, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E ainda estavam a pensar acerca da restauração do reino de Israel nessa altura. Não entendiam ainda bem que o reino de Deus é uma coisa ainda vindoura, que vai ser uma coisa global, não vai ser só para Israel. Respondeu-lhes eles, versículo 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder, recebereis o dom do Espírito Santo, ao ser sobre vós o Espírito Santo. Vão receber este poder. O Espírito Santo é poder.
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E depois vê-se aqui no capítulo 2, de Atos, capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E então vê-se que veio o Espírito Santo. Vê-se no versículo 4, estavam cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas. E depois vê-se aqui, diz aqui no versículo 6, diz: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Este dom das línguas não foi só uma questão de falar, uma questão de ouvirem na sua própria língua e entenderem. Foi um milagre para entenderem esta mensagem de Pedro, este sermão de Pedro no dia de Pentecostes, para todos poderem entender. Porque havia várias pessoas aí de vários países. Está claro, eram judeus, mas tinham vindo de vários países, de várias regiões. Vejam no versículo 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Tinham os seus próprios idiomas, e eles então, vê-se aqui, somos partos, medos, elamitas, e naturais de Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, Ponto, e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Vieram todos ali para o dia de Pentecostes e todos entendiam o sermão de Pedro. Deus fez este milagre porque era necessário para pregar a verdade, chegar a estas pessoas todas. Tanto judeus, versículo 10, como prosélitos, crentes e arábios, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. E vê-se que receberam o Espírito Santo. Pedro então deu este sermão e eles vieram a reconhecer que isto era um milagre, que era o que tinha sido previsto, que ainda vai acontecer numa conclusão final ainda no futuro, mas que diz aqui no versículo 17, que diz assim: aconselhar nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Está claro, o Espírito de Deus, e será nos últimos dias, que ainda é por vir, mas isto foi uma parte inicial dessa profecia a ser completada. E depois desse aqui, ele deu então um discurso e explicou a eles que eles tinham matado Cristo. Diz assim, versículo 23, diz assim: vós o matastes crucificando-o por mão de iníquos. Vocês mataram Cristo. Ao qual, porém, versículo 24, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque quando não era possível fosse ele retido por ela. Jesus Cristo ressuscitou. Porquê? Porque nunca tinha pecado. Tal como foi profetizado, depois de 3 dias e 3 noites. E por isso é que diz, no versículo 27, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Quem é o santo? O santo aqui era Jesus Cristo. O corpo dele não viu corrupção, porque só esteve na sepultura por 3 dias e 3 noites. Não se corroiu. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, continua Pedro aqui a dar no seu discurso, no seu sermão, sejam permitidos dizer-vos claramente a respeito do patriarca David, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. David está morto, mas Jesus Cristo ressuscitou. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 31, diz assim, referindo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção.
a este Jesus, Deus ressuscitou, que todos nós somos testemunhas. Tinham visto por 40 dias várias centenas de pessoas, até numa ocasião 3.000 pessoas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Jesus Cristo recebeu esta promessa, a promessa do Pai, e então nos entregou à Igreja de Deus aqui, nesta parte, neste período. E então eles disseram, o que é que vamos fazer? Ele disse, arrependai-vos, como se lê no versículo 38, arrependai-vos. E depois recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós esta promessa, esta é a promessa que é para todos nós. Queridos irmãos, Deus tem um plano. E o plano de Deus está a ser executado. E a parte desse plano que recebamos o Espírito Santo. E esse recebimento do Espírito Santo é simbolizado pelo dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes, nesse dia, então, começa, digamos assim, o treino dos primeiros frutos, das primícias de Deus. Vejamos então, continuar a ler aqui, como lemos há pouco, em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos começar a ler do versículo 20 até o versículo 26. Diz assim, mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, também todos serão vivificados em Cristo. Todas as pessoas vão ressuscitar. Mas cada porém na sua própria ordem. Cristo, as primícias que vimos, que representa aquele molho das primícias. Depois os que são de Cristo na sua vida, que são as primícias da humanidade, que será a humanidade, os primeiros seres humanos que tinham sido pecadores, que vão ser ressuscitados na sua vinda, à vinda de Cristo. À vinda de Cristo, que é representado pelo dia das trombetas. E depois, lê-se no versículo 24, virá o fim, aqueles do fim, os outros, a ressurreição, e finalmente, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porém convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Que depois vai se chegar a um ponto que aqueles que continuarem a viver nunca mais morrerão. Terão vida eterna. Por isso, Jesus Cristo tem um trabalho a fazer, uma responsabilidade a fazer aqui, que o Pai deu a ele, uma obra, e nós somos uma feitura através de Jesus Cristo, essa feitura de Deus através de Jesus Cristo. Vejamos então no capítulo 20 do Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Vamos ler no versículo 4 a 6. Vi também tronos, e nestes sentados aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Então vê-se uma ressurreição, e essas pessoas foram ressuscitadas e reinaram, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isto é, a primeira fase desse reino será um milénio. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem esses 1000 anos. O resto ficou morto até depois desses 1000 anos. Mas esses primeiros que foram ressuscitados, essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, não vão morrer de novo. É uma ressurreição especial. E vão reinar com ele. Queridos irmãos, esses que serão ressuscitados é o que descreve aqui na Apocalipse 14. Apocalipse 14,
Diz assim: olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o Monte de Sião. Jesus Cristo voltou, está agora no Monte de Sião, e com ele 144.000, tendo na fonte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Isto é, porque são irmãos. Têm o nome do pai, são irmãos na Igreja de Deus, que foram ressuscitados. Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Quando a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões, e ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não macularam com mulheres, porque são castos. São estes os seguidores do Cordeiro, por onde ele quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Estas são as primícias. São aqueles que têm os primeiros frutos destas obras. Queridos irmãos, as primícias são os primeiros a produzir, a dar os frutos do reino de Deus na vida deles. Queridos irmãos, os israelitas, na Israel da antiguidade, Deus chamou serventes, o Abraão, Isaac, Jacó, que veio a ser Israel, e depois os israelitas. E esses israelitas não seguiram o caminho, não deram frutos do reino de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7. Vê-se aqui no versículo 1. A palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorares ao Senhor. Diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: emenda os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Mas os israelitas não emendaram, continuaram a pecar. Desde no versículo 4, não confieis em palavras falsas, dizendo o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor é este. Não digam assim, olha, isto é a igreja de Deus, a igreja de Deus, a igreja de Deus. E têm que mudar do coração a maneira de viver. E estes israelitas não mudaram, continuaram a pecar. Versículo 5, mas se deveras emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticares a justiça cada um ao seu próximo, se não oprimires o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Mas eles não obedeceram. Porquê? Porque veio a ser, como diz no versículo 11, um covil de salteadores, pecadores, pessoas que pecavam. Vejam como Deus descreve isto de outra maneira. Vejam em Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 3 a 7. Isaías capítulo 5, versículo 3 a 7. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Agora vocês, israelitas, judeus e israelitas, julgai, está Deus a pedir, entre Deus e a vinha de Deus. Pois que mais, versículo 4, se podia fazer ainda à minha vinha? Que mais se podia ter feito à vinha? Que eu não tenha feito. E como? Esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, amargas. Agora, pois, vos farei dizer o que pretendo fazer à minha vinha. Agora vou dizer a vocês o que vou fazer a esta vinha. Tirarei a sua sebe, isto, a sua cerca, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada,
Mas crescerão nela espinheiros e abrolhos, às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta, isto é agradável, esta planta especial do Senhor. Este desejou que exercessem juízo. E em vez disso, eis aí quebrantamento da lei. Deus desejou que houvesse justiça. E em vez disso, eis aí clamor, isto é, gritos de socorro, porque não há justiça. Vejam como Jesus Cristo usa este exemplo aqui da vinha numa parábola. Mateus 21. Mateus 21, versículo 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendeu-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Daqui a obra de Deus. A Israel e a Judá, como lemos há pouco em Isaías 5. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Frutos do reino, deste reino de Israel. Mas não houve frutos. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e o outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Deus mandou mais servos e trataram da mesma sorte. Por último, enviou o seu próprio filho, isto é Jesus Cristo, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos matá-lo e apoderemo-nos da sua herança. Foi o que fizeram. Mataram Cristo e depois foram destruídos, como vemos, porque essa foi por fim. Por fim ele fez isso. E por isso diz assim no versículo 39, agarrando-o, lançaram-o fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Perguntou Jesus Cristo. Então responderam a Jesus Cristo, versículo 41. Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Queridos irmãos, foi o que aconteceu. Foram destruídos. E agora há uma nova vinha, digamos assim. Somos nós, a Igreja de Deus. Continuando adiante um bocadinho adiante, diz assim, a lição, no versículo 43, está aqui. Portanto vos digo, que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Boas obras, frutos. As primícias são as primeiras que vão produzir frutos do reino de Deus. Porque os israelitas da antiguidade não produziram frutos do reino de Deus. Há algum padrão diferente para nós do que foi com os israelitas? Não. Estamos a roubar os dízimos de Deus? Você responda. Estamos a desonrar os pais? Estamos a zangar-nos em casa? E depois vimos para a igreja como se nada tivesse acontecido. O templo do Senhor, o templo do Senhor. Ou estamos secretamente a ter cobiça pelas coisas deste mundo e as suas maneiras. E como lemos em Tiago, capítulo 4, começando do versículo 1 a 3, e vou ler então da Nova Versão Internacional. Diz assim, Tiago 4, capítulo 1 a 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentre vós?
Vocês cobiçam coisas que não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em vossos prazeres. E depois no versículo 4, adúlteros. Porquê que eram adúlteros? Porque deviam ter um relacionamento com Deus e agora estavam a ter um relacionamento com outros deuses. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Então vejamos em Tiago capítulo 3. Precisamos de ver os frutos que nós precisamos de ter. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Versículo 14. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, isto é politiquice, nem vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, político, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. É o que se vê hoje em dia nas politiquices destes países. A sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, pacífica, indulgente, tratável, plena, isto é, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Queridos irmãos, que tipo de pessoas somos nós? Nós conhecemos aquela parábola em que a semente é posta e depois é assim, só no chão e depois o inimigo leva, como os pássaros vêm e comem. Depois temos outra semente que entra em terreno mais fundo e as pessoas ficam muito alegres, mas não têm raiz. E depois não se mantêm na igreja. E depois há aqueles que entendem com a mente e que a semente entra no coração e que têm profundeza, têm domínio próprio, vencem as coisas do mundo, não estão preocupados com as coisas do mundo, mas vencem e depois produzem fruto 100 vezes e 30 vezes e coisas assim. Queridos irmãos, nós precisamos de dar fruto. Toda a videira é podada. Vejam comigo, se faz favor, em João capítulo 15. João capítulo 15. João capítulo 15. Diz assim. Começar a ler o versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Queridos irmãos, estamos a dar fruto do reino de Deus? E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Todo o que dá fruto vai ser podado para dar mais fruto. Queridos irmãos, mesmo que você esteja a fazer coisas corretas, ainda vai ser podado para dar mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vossos ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Queridos irmãos, estamos a dar fruto do reino de Deus. As primícias são os que estão, os primeiros a dar fruto do reino de Deus, porque Israel não deu. Versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançando no fogo, e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem a vós, pedirei o que quiseres, e vos será feito. Nisto
é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vos tornareis meus discípulos. O que é um discípulo? Um bom discípulo? Vejam em Lucas capítulo 6, versículo 40. Lucas 6, versículo 40. Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, que é Jesus Cristo. Todo aquele, porém, que for bem instruído, que for perfeitamente instruído, será como o seu mestre. Queridos irmãos, nós estamos numa transição. Isto é o significado do dia de Pentecostes. Estamos numa transição. Transição de que estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Nós estamos a caminho de ser seres imortais, filhos e filhas do Deus vivente. E só podemos completar essa transição através do poder do Espírito Santo de Deus. A mensagem de Pentecostes é: se você é uma pessoa nova na igreja, você precisa do Espírito Santo de Deus para dar fruto. Se você tem estado na igreja há bastante tempo e tem o Espírito Santo de Deus, não pode estar parado. Tem que continuar a crescer com a ajuda do Espírito Santo de Deus, tem que mudar do que somos, temos que mudar do que somos para virmos a ser mais e mais como o Mestre, como Cristo. Como diz assim, seremos como o seu Mestre. Isto é, a nossa responsabilidade de sermos discípulos bem instruídos. Por isso, queridos irmãos, a mensagem do dia de Pentecostes, o significado deste dia é que temos que dar fruto, bons frutos. E por isso, como lemos em João 15, versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, disse Jesus Cristo.